Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, meninas, hoje é sexta-feira e a gente vai meditar aqui um pouquinho da palavra de Deus. Enquanto tá cedinho, tá tudo calmo, né? A gente vai meditar um pouquinho e hoje o evangelho, ele é pequenininho, mas que pode trazer para vocês dúvidas, né? Principalmente quando você começar a ler, que você vai ver que a expressão da palavra fala em irmãos de Jesus, né? Aprendemos e sabemos que Maria Santíssima, ela é imaculada, né? Ela foi escolhida para ser mãe do Salvador unicamente. Mas por que a palavra fala em irmãos? Irmãs de Jesus e irmãos. Será que José tinha filhos fora do casamento? Será que José também não foi um homem escolhido? Né? Será que Deus iria colocar uma família desestruturada, né, para Jesus ser criado? Né? E também a gente vai observar um pouquinho mais embaixo a importância da nossa fé para que a gente possa adquirir milagres na nossa vida através da nossa fé, né? Que Jesus diz que não, a palavra diz que Jesus não fez milagre naquela cidade porque as pessoas não acreditavam nos milagres de Jesus. Então a gente vai ver agora. Então, meninas, hoje o evangelho ele está no livro de Mateus, no capítulo 13, no versículo do 54 ao 58. Então, gente, é um evangelho curtinho, pequeno, mas a gente vai tirar um bom proveito, né, desse pequeno evangelho aqui. Existem 3 pontos que a gente pode observar nesse evangelho de hoje, né? Meditar e observar, né? Aqui Jesus fala, né? A palavra diz que Jesus estava de volta à casa, tinha ido embora para a casa dele. E lá a gente sabe, Jesus era judeu. E os judeus não acreditavam em Jesus, que ele era o Salvador, né? Então, assim, ele não era muito visto, né? Ele não era muito acreditado no ambiente dele, no lugar dele, né? Principalmente por um detalhe, por ele ser filho de um carpinteiro, né? Eles ficavam admirados porque Jesus, ele pregava, né, trazendo para a nossa vida, ele pregava nas sinagogas, ele falava divinamente de Deus, do que Deus queria para aquele povo, né? E as pessoas ficavam admiradas como ele conseguia ter aquela sabedoria, mas só unicamente por um detalhe, por ele ser filho do carpinteiro, né? Primeiro detalhe que a gente vai observar, né? Que a pessoa que é humilde, ela para o povo do mundo, não é para ela ter dom, não era para ela ter dom. O dom só poderia ser dado, né, às pessoas que têm os seus estudos teológicos, né? Mas Deus enviou Jesus com toda a sabedoria do mundo à terra. E eles ficavam admirados com tanta sabedoria, né? E aí Jesus vem falar, né? Jesus vem falar que ele não é estimado na terra dele e muito menos na família, né? Hoje em dia, trazendo para a nossa vida, é a mesma coisa. É a mesma coisa. As pessoas, elas olham a aparência, elas olham a nossa aparência. Quanto mais você é uma pessoa humilde, se você chegar numa igreja, num grupo de oração que você frequenta, e você tiver, por exemplo, o dom da palavra, ou o dom de cantar, ou o dom de interceder, mas se as pessoas elas olham o teu perfil primeiro, ela vai diretamente no teu perfil.
como tu fala, como tu se expressa, verbalmente falando, né? Para poder te darem uma oportunidade lá na frente, para poder tu ler a palavra, para poder tu pegar um microfone para cantar os louvores de Jesus. As pessoas, ela não vê que quanto mais você é humilde, mais dons Jesus te dá. Porque quem fala na hora que a gente está falando da palavra de Deus, não somos nós, porque a gente não tem capacidade para isso. É o Espírito Santo de Deus que fala em nós. Então, assim, não tem diferença de ser humilde ou de ser, né, estudado. Não. O Espírito Santo, ele age onde ele quer. Mas ali, naquele povo ali ignorante, assim como hoje, existia o pessoal lá, né? O pessoal lá do lugar onde Jesus morava. E essas pessoas olhavam e não davam nada por Jesus. Por quê? Porque Jesus era filho de quem? De um carpinteiro. E na época a gente sabe que um carpinteiro, a profissão de carpinteiro não tinha esses valores, né? E aí as pessoas ficavam embaraçadas, sem saber como Jesus adquiria tanta sabedoria. E a prova vem falar o seguinte, que lá no finalzinho, quando você lê, você vai ver que Jesus diz: ali naquele lugar não foi feito muitos milagres porque eles não acreditavam. É mais um ensinamento que a gente vai trazer para a nossa vida, né? A fé, a nossa fé, é ela que busca o milagre para a nossa vida. São palavras de Jesus aqui. Se aquele povo tivesse tido fé, muitos e muitos milagres e prodígios teria realizado Jesus naquela terra dele lá. Mas eles não acreditavam. E muitas vezes a gente também não acredita, né? Nos milagres e prodígios de Jesus que ele vai fazer na nossa vida, né? É demorado o tempo, é demorado, mas ele sabe o tempo certo de realizar cada coisa na sua vida. Se essa coisa vai te levar para ele cada vez mais, aí é que ele vai realizar mesmo, né? E a gente também vai observar essa escrita aqui, meia desconcertada, que falam dos irmãos de Jesus. Falam dos irmãos de Jesus. Quando ele cita, mas quem? Esse não é o filho do carpinteiro? José, filho de Maria, irmão de Tiago, de Judas e etc, etc. Então a gente precisa entender isso aqui, a gente precisa estudar, a gente precisa verificar se realmente Jesus teve irmãos. Maria foi escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador. Unicamente a mãe do Salvador. José foi escolhido para ser unicamente a mãe do Salvador. Aí a gente pergunta, mas por que falam em irmãos? Porque na época, parentesco de sangue considerava-se irmãos, né? Considerava-se irmãos. Na Bíblia só existe, se eu não me engano, dois Tiago, um que era primo de Jesus e o outro que era filho de Alfeu, se eu não me engano. Se for procurar na palavra, você vai encontrar nada que se relacione a irmão de Jesus. A única palavra que fala sobre isso está nesse evangelho aqui, que fala, que cita como irmãos, né? Que cita como irmãos. Mas acreditamos cegamente nisso, que Jesus não teve irmãos de sangue, que Maria foi imaculada, que José foi escolhido, que José não tinha filhos fora e muito menos com Maria, né? Porque quando Deus escolheu a Virgem Maria para ser mãe de Jesus, sabia que a família ela ia ser uma família digna, certa de criar o Salvador. Então escolheu Maria e José. Há outras versões por aí que acreditam sim, porque fazem a leitura, lê e acreditam no que estão lendo. Não vão a fundo saber como que
era na época, né? Isso, como que era na época. Então a gente pode perceber aqui que as pessoas elas ficavam admiradas, né? Porque Jesus ele tinha uma sabedoria, a sabedoria única dele, né? E as pessoas não entendiam por quê. Por quê? Porque Jesus era uma pessoa que vinha de família pobre, filho de um carpinteiro, Maria uma dona de casa. Então Jesus vinha de família pobre. Jesus era uma pessoa pobre. Então as pessoas, a visão daquele povo ali, ele não era para ter sabedoria não, né? Não era para ele ter sabedoria, porque ele não tinha status, ele não tinha nome, ele não era uma pessoa nomeada na cidade dele, né? Ele era conhecido pelos seus prodígios, pelos seus milagres, né? Pela sua sabedoria, é assim. E hoje em dia é a mesma coisa. Hoje em dia ninguém dá oportunidade, vamos falar da igreja, ninguém dá oportunidade a uma pessoa simples, que tem o dom da palavra, que tem o dom de cantar, que tem o dom de interceder, que tem o dom de acolher. As pessoas, ela olha a aparência, ela olha como tu se expressa verbalmente falando, ela olha como tu se veste, entendeu? Ela não quer saber se tu és uma pessoa de joelho no chão na madrugada. Ela não quer saber se tu é uma pessoa fiel a Deus. Ela não quer saber que tu realmente tu luta para viver o evangelho direitinho ali. Não. A nossa visão para com o irmão não chega nesse patamar ainda, né? Não chega. Por quê? Porque a gente só vê a aparência. E Jesus, ele vê o coração. Então, quando você vê uma pessoa humilde, por mais humilde que seja, falando de Jesus, tenha certeza que é o Espírito Santo verdadeiro de Deus que está falando com aquela pessoa. Muitas vezes, os estudados que estão lá na frente, fala, mas fala com a carne, não fala com o Espírito Santo, não fala aquilo que Jesus quer. Na verdade, fala aquilo que está sentindo, aquilo que está acontecendo naquele momento dentro dele. Mas ele não fala, entendeu? Então, existe uma diferença aí, muito grande. Então, Jesus, ele vai agir na pessoa que é simples, na pessoa que é humilde, na pessoa que está ali lutando para viver os mandamentos dele, ou Jesus vai agir numa pessoa estudada, numa pessoa que tem teologia, numa pessoa que, né, que se veste divinamente, numa pessoa que tem uma vida financeira boa, mas a prática da oração, a intimidade com Jesus não existe, né? Então, desde o tempo de Jesus, a gente tem que ver que existia o preconceito do pobre, do rico. Existia uma diferença de classe social também muito grande, né? E hoje não é diferente. Não é diferente. As pessoas, elas não dão oportunidades a outras pessoas porque são simples. Eu, por exemplo, conheço um rapaz muito simples mesmo. Aparentemente, o humano olhando é uma pessoa assim que não tem uma lindeza, não é bonito, é uma pessoa simples. É bonito para Jesus porque Jesus fez ele daquele jeito, né? Escolheu fazer ele daquela forma. Mas aparentemente para quem está de fora e julga quem é bonito, quem é feio, ele não é uma pessoa bonita. Ele não é uma pessoa bonita. E aí ele participava do grupo de oração e ele era fervoroso. E todos os dias pela manhã, minha mãe, quando era viva, morava perto da igreja. E eu sempre pela manhã eu ia com as meninas para lá para dar um grau na casa, ajudar ela lá. E eu sempre de manhãzinha eu estava varrendo a calçada dela assim, e eu via que ele ia para o Santíssimo todos os dias. A igreja sem ninguém, mas ele entrava e ia. Ele ia adorar Jesus logo pela manhã. E depois ele vinha e a gente conversava um pouco lá na frente e tal. E aí, aquilo que ele fazia, eu não tinha coragem de fazer, né? Tá certo que eu tinha compromisso, mas a minha mãe morava quase em frente à igreja. Eu poderia dar um pulinho lá e falar com Jesus, conversar com ele, mas ele fazia.
E aí, com o tempo, ele começou a sentir vontade, o Espírito Santo começou a tocá-lo no dom dele, que era pregar a palavra de Deus. E então ele começou a correr atrás de oportunidade, que dessem uma oportunidade lá na frente para ele. E ninguém dava. Ninguém dava porque achava ele um banana, achava ele que ele era feio, ele era desagunçado, ele não se arrumava, ele era gordo, ele era... Então, assim, não deram ao que aconteceu. Ele foi para outra igreja. Ele foi para outra igreja. Hoje ele prega na outra igreja, a igreja evangélica. Lá ele prega e você vê a satisfação com que ele prega. Lá com seu palitozinho tal, e ele prega divinamente. Porque Jesus ele manda o Espírito Santo dele para as pessoas humildes, ó. Não são aquelas pessoas estudadas que têm verdadeiramente, não, o Espírito Santo. Muitas vezes são as pessoas simples. E naquela época, o povo de Jesus olhava para ele e dizia: seus... que não é aquele cara, né? Não é o filho de José, né? José é aquele pobretão lá, que é carpinteiro, que faz móvel, que vive aí passando necessidade. É o filho de José. Como é que ele tem essa sabedoria? Como é que ele tem? Era assim. Hoje é do mesmo jeito. E aí, Jesus diz que ali naquele lugar ele não fez muitos milagres, porque não deixaram ele fazer o milagre. Por quê? Porque as pessoas têm um coração de pedra, né? No lugar do coração de carne, habita um coração de pedra. As pessoas não acreditavam nos milagres dele, não acreditavam nas curas dele, não acreditavam que ele era o Messias, que ele tinha vindo para salvar o mundo, né? A humanidade do pecado. Eles não acreditavam em Jesus. Então, a gente tira para a nossa vida o quê? A importância da nossa fé. A gente precisa acreditar que Jesus ele tem o poder de curar, de transformar qualquer situação, por mais difícil que ela seja, né? Porque quanto mais a gente não acredita, não tem fé, mas o nosso milagre, o nosso impossível não acontece, por conta da nossa falta de fé. E a palavra vem dizer, já no finalzinho, Jesus diz, não foi feito milagres por conta da falta de fé. Eles não acreditavam. Talvez eles não acreditavam em Jesus porque Jesus era dali, do território ali. Era da cidade deles, é como eu estou falando. Às vezes as pessoas não dão nada para quem é da mesma comunidade. Não dá uma oportunidade para as pessoas pregarem, não dá uma oportunidade para as pessoas cantarem, não dá uma oportunidade para nada, porque é dali. É dali. Quando eu coordenava o grupo de oração, a gente fez uma reunião e a gente convidava pregadores de fora, dava a oportunidade de uma semana vir um pregador de fora e outra semana era um pregador da paróquia, dali, da igreja da gente. Você acredita que quando era o dia que anunciava-se que pregador tal era o da paróquia, vocês acreditam que não dava quase ninguém? Não dava quase ninguém. É o que Jesus fala, não dava quase ninguém. As pessoas, elas não davam credibilidade àquele pregador ali. Por quê? Porque ele era do grupo de oração, porque ele era da comunidade. Tá entendendo? Por quê? Porque a gente vê a carne, olha para a simplicidade da pessoa e não dá nada. Só que aquela pessoa, ela está tão cheia do Espírito Santo. Aquela pessoa acorda às 3 da manhã, aquela pessoa está lá de joelho no chão, aquela pessoa faz jejum, aquela pessoa, ela tem intimidade com Jesus. E muitas vezes tu vai buscar lá fora, em outra paróquia, pessoas que não têm essa intimidade com Jesus por trás das câmeras, vamos dizer assim, né? É só aparentemente... Eu prego a palavra, eu entendo a palavra, eu fiz uma teologia, eu sei da palavra de Deus, então eu vou pregar. Mas muitas vezes não é o que a pessoa está falando ali. Não deixa que Jesus fale, não deixa que Jesus toque com o Espírito Santo, mas faz com a sua força, com a sua vontade. Então é sobre isso que a palavra vem dizer hoje.
Nós precisamos acolher as pessoas simples. Precisamos mudar isso. Precisamos olhar para as pessoas e dar oportunidade às pessoas, principalmente em se tratando de coisas de Deus, coisa da igreja. A gente não pode olhar para a pessoa e achar que a pessoa não tem capacidade porque a pessoa vem de uma família humilde, porque a pessoa tem uma classe social baixa, não é nem média, é baixa. É essas pessoas que verdadeiramente Jesus usa. É como um mendigo quando entra numa igreja, é como um bêbado quando entra na igreja, é como um bêbado ou um mendigo que abre a boca para falar de Jesus. Muitas vezes ali tem um pastor desviado, muitas vezes ali tem um padre desviado, muitas vezes ali tem uma pessoa que é totalmente envolvida com o Espírito Santo, mas que o inimigo tomou conta e derrubou. Né? Aí às vezes a gente vê muito isso de um bêbado entrar dentro da igreja. Você presta atenção num bêbado dentro de uma igreja, você presta atenção quando entra um mendigo dentro da igreja, viu? Fique esperto que pode ser Jesus Cristo entrando ali para ver como você vai tratar, para ver como o padre vai tratar, tá vendo talvez como o pastor vai tratar. Olha, reboca esse camarada daí que ele tá bêbado, ele vai perturbar. Às vezes tu tá rebocando, é Jesus Cristo, né? Às vezes é Jesus Cristo que tu tá rebocando dali. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente olha para as pessoas, né? A gente não sabe a intimidade que essa pessoa tem com Jesus, com Deus. E outra coisa, né? Pode prestar atenção que ninguém na cidade de Jesus dava nada por ele. Ninguém. Eu acredito que as únicas pessoas que sabia que ele era o Salvador mesmo, que era Maria e José, eles acreditavam no Filho. Eram os únicos praticamente. Porque ele diz aqui que não é o povo da cidade nem a família, não. As palavras dele é como se ele dissesse assim: nem sempre o povo da tua cidade, a tua família, ela vai te acolher. E verdadeiramente é assim. Não somos acolhidos por amigos, não somos acolhidos por família, né? Você quer ver, você coloque algo, você trabalhe com algo, escolha algo para vender, por exemplo. Comece a divulgar para você ver quantos amigos chegam na sua porta para comprar. Nenhum. Né? Hoje em dia, com a facilidade da internet, né? Você busca freguesia fora. Né? Eu que trabalho com comida, né? E coisa de internet, né? Eu sei muito bem como é. No começo, como foi também. Você sabe as pessoas que te dão força, você sabe as pessoas que primeiramente vêm, começa a ser tua freguesa, e as pessoas ali. Conta-se no dedo cinco amizades, 5. Porque o restante que tu adquire é de fora, pessoas que tu não conhece. Aí ali, né, as pessoas vão gostando do que tu faz, e ali a pessoa vai ficando freguesa, e ali a coisa vai acontecendo. Mas não é com os nossos, não é com vizinhos, não é. Não conte com vizinhos, não conte com família, não conte com amigos. Conte com o seu potencial, conte com a sua mão de obra. Você sabe que você cozinha bem, que você faz as coisas bem e que você vai adquirir pela sua capacidade. Não espere de ninguém, porque o próprio Jesus diz aqui na palavra, tá certo?